liberdade para entrar cabeça. Fala galera, aqui é o Júlio da Sigma e nós estamos iniciando mais um conteúdo aqui na oficina e hoje a gente vai abordar um assunto muito legal e bem importante para essa nossa época do ano, tá? Tá chegando o verão e é muito importante ter esse cuidado com o seu carro. Galera, tá chegando o verão e é muito importante ter os seus devidos cuidados com o seu carro. Agora, com a alta temperatura geral, né, do clima, o carro acaba sofrendo algumas consequências. Mas se tiver tudo em ordem com o veículo, não vai afetar em nada. Porém, se tiver algum problema, alguma coisa necessitando de atenção, pode ser que interfira em algum ponto, tá? O que acontece, por exemplo? Óleo é algo que sofre muito com o calor, tá? Obviamente o óleo já trabalha em alta temperatura, porém quando o clima está muito quente, ele ainda sofre. Então se o teu óleo não tiver corretamente, né, sendo trocado no período correto, ele pode estar sofrendo mais no verão. Também é muito importante o período de troca, tá? Vai variar o período de troca de cada tipo de óleo, tá? Mas são dois fatores importantes. Quilometragem, que muda conforme óleo, e período. O período é padrão, tá? Óleo deve ser trocado pelo período de KM ou de tempo de 6 meses. Então, se você já trocou seu óleo tem mais de 6 meses, tá na hora de trocar novamente, tá? Então, atente-se, dê um confere lá na etiquetinha do óleo, consulte com o seu mecânico. Se você for aqui da região, traz para Sigma, a gente dá um confere e verifica, tá? Agora, o que a gente vai abordar nesse vídeo? O tema de hoje é radiador. Nós estamos aqui com esse Palio 1.0 2013 Fire Evo, que veio apresentando vazamento de água, tá? Esse carro já passou por uma outra oficina. Eles tentaram fazer o diagnóstico desse problema, mas acreditamos que eles não estavam muito dedicados, porque não encontraram um vazamento, tá? O que era relatado aqui pela cliente? O carro vazava somente quando estava parado, depois de ter andado por um período, tá? Então, ligou, andou com o carro, trabalhou o sistema, ficou quente, parou na garagem. Depois que parava na garagem, depois de um período de tempo, 1 hora, né, ele começava a escorrer o líquido pela garagem da cliente, tá? Então, ela trouxe aqui hoje pra gente, a gente fez o diagnóstico e já constatamos o problema. Eric, traz aqui pra gente, tá mostrando. Olha só. Essa aqui era a parte inferior dele, tá? Vocês podem perceber que ele já estava bem contaminado, bem degradado. Aí tem uma outra parte, cadê? Aqui, ó, dá de ver também. Então ele vazava principalmente nessa parte aqui. O que acontece com o sistema do arrefecimento? O sistema do arrefecimento, ele trabalha com pressão, tá? Então tem certos tipos de vazamentos que eles não são eminentes o tempo todo. Como a pressão pode vedar vazamentos pequenos, ele só vai, às vezes, demonstrar esse vazamento quando o carro estiver esfriando, quando o carro estiver parado, que era exatamente o que acontecia aqui. Existiu o vazamento, só que esse vazamento ele ainda não era uma proporção tão grande para se vazar o tempo todo. E assim que o sistema começava a trabalhar, era gerada a pressão no sistema que acabava vedando esse vazamento, tá? A longo prazo, isso aqui ia piorar. Ainda dava de rodar com o carro, tecnicamente, né? Mas ia chegar um momento que poderia piorar, ficar com baixa quantidade de líquido no sistema e aí gerar um problema maior, né? Não acionar corretamente uma válvula termostática, não fazer a troca correta do calor, tá? Agora, o que a gente fez, né? Solicitamos um radiador novo, tá? Existe reparo para radiador? Existe, mas quando são situações menores, tá? Nessa situação aqui, é mais válido trocar. Além de tudo, não é caro, tá? Não é algo exorbitante o valor de um radiador, tá? E às vezes fica muito próximo o reparo do valor do novo. Então a gente já recomendou para cliente fazer a troca. Muito importante se atentar, tá? O sistema do arrefecimento se trabalha com aditivo e água desmineralizada, tá? Não deve se usar água da torneira ou só aditivo, por exemplo. Existe uma mistura correta para cada veículo, tá? No caso aqui do Palio, o sistema completo, ele trabalha com 5,8 litros, tá? E a gente vai fazer
a dosagem correta entre a água desmineralizada e o aditivo, tá? Muita gente questiona, o que muda da água desmineralizada? A água corrente que a gente tem aqui da torneira, ela passa por todo um processo de tratamento, né? Isso inclui vários agentes químicos e principalmente o cloro. O cloro, ele é muito abrasivo para o ferro, por isso que o sistema enferruja, por isso que acaba gerando vazamentos e com o tempo vai degradando todo o sistema, tá? Já com a água desmineralizada não acontece isso. Por que água desmineralizada? Ela é uma água que é feito um processo para retirar todos os sais que possam gerar a questão de enferrujar, tá? Então é uma água tratada para que não seja corrosiva ao sistema do ferro, tá? E aqui o aditivo, ele é feito para trabalhar na temperatura correta, tá? O sistema tem, além de tudo, a temperatura correta de trabalho. Se a gente usar, por exemplo, só a água desmineralizada, ou seja, a água da torneira, ela tem uma propriedade diferente do que o aditivo, tá? Então acaba também podendo trabalhar acima da temperatura do ideal, tá? E existe temperatura ideal de trabalho de cada veículo. É um padrão mais ou menos semelhante, mas muda de veículo para veículo, tá? Então aqui a gente já fez a substituição. Eric, chega para cá que a gente já tá com o radiador no lugar. Não deu para filmar para vocês o radiador novo, mas o Eric bota depois na edição foto e vídeo. Então aqui já tá o radiador novo no local. Esse carro aqui ele tem ar-condicionado, portanto, junto com o radiador do sistema de arrefecimento, ele tem um condensador, tá? Atrás dele tá o condensador do ar-condicionado, tá? Então já foi feita a substituição. Daqui a pouco a gente vai descer o veículo e fazer a adição ali do aditivo e da água desmineralizada e partir para os testes. Não esqueça de se inscrever, curte, compartilha, comenta, dá aquela fortalecida no canal para a gente poder trazer ainda mais conteúdo interessante aqui da oficina. Galera, além da manutenção básica, nós também trabalhamos com injeção eletrônica e vários outros fatores, que são normais aí no dia a dia. Quero mostrar para vocês esse Clio. Esse aqui é um Clio 1.0 2003, é 1.0 16 válvulas, tá? Esse carro ele tem um problema típico em questão de aceleração, tá? O que aconteceu com esse veículo aqui? Ele tá tendo perca de aceleração, tá? A gente vai andar com o carro, liga, tudo certo, perfeito, acelera, ok, mas chega um determinado momento onde a aceleração ela deixa de existir, tá? O que acontece quando a gente tem um problema desse? A gente começa a analisar os fatores de injeção. Já foi verificado a partir de scanner, todos os parâmetros estão ok, tá? Tem situações em que a gente consegue seguir base de parâmetro e tem situações que a gente precisa ir mais a fundo. Aqui foi uma situação que a gente está precisando ir mais a fundo para identificar o que está acontecendo, tá? Já fizemos troca aqui, substituição do corpo da TBI. O corpo da TBI está trabalhando ok. A leitura do sensor do acelerador está fazendo leitura ok. O módulo, a gente está mirando aqui no módulo, porque o que libera a aceleração é o módulo. E o que é o causador, geralmente, do problema aqui desse carro? Para vocês terem uma noção, o módulo desse carro fica localizado na parte de trás aqui da admissão, que fica bem próximo ao motor. É muito recorrente ter problema nesse módulo, porque ele sobreaquece muito facilmente. Se a gente for verificar em outros carros, o módulo fica posicionado numa distância bem maior do motor, logo ele não sofre tanto com as temperaturas, né? Então aqui a gente está verificando, estamos mirando nesse módulo, já foi mandado para assistência e voltou e manteve o mesmo problema, tá? Então agora a gente precisa se aprofundar em alguns sensores, a gente vai ter que fazer alguns testes, mas é um andamento um pouquinho mais delicado, né? Diferente de uma situação, por exemplo, que a gente mostrou agora para vocês do Palio, que é um problema de radiador, é algo mais eminente, é mais fácil de resolver. Tem casos em que se demanda mais atenção, mais testes para que a gente chegue no problema, tá? Tem gente que vai chegar trocando peça, isso e aquilo, mas aqui a gente precisa aprofundar com calma para a gente chegar diretamente no problema, tá? Então é um carro que vai demandar um pouquinho mais de tempo, vai ficar um pouquinho mais aqui na oficina,
mas a gente busca resolver o problema com eficiência. Então a gente precisa dessa atenção para que a gente consiga resolver 100%. Então hoje a gente ainda vai fazer mais alguns testes, tá? Principalmente testes de continuidade, para ver se a gente tem resposta ok entre módulo e sensores, tá? Já é um papo um pouquinho mais técnico, mais delicado, mas vamos dar jeito também, tá? Sobre o Clio, é isso aí. Galera, olha só, também chegou aqui pra gente ontem essa Passat 1998 1.8 Turbo, tá? Esse motor aqui também é compartilhado com Golf, com algumas Audi A3. O que está acontecendo aqui? Está com baixa eficiência do motor. A gente percebe que a turbina não está trabalhando do jeito que deveria e a gente começou a investigar alguns fatores, tá? Nós temos problema aqui no sensor MAF. A primeira falha que foi apontada foi o sensor MAF. Mas o que acontece? Essa injeção é um pouquinho delicada com uma aceitação de peças paralelas. E aqui a gente precisa de uma MAF totalmente genuína, que seria a Bosch. E a gente não conseguiu. A única que a gente conseguiu foi paralela e ainda a própria peça já tem defeito porque ela faz leitura errada, tá? Então, para iniciar o processo aqui, a gente está na caça desse sensor MAF, tá? Por que eu estou mostrando isso aqui? É interessante vocês entenderem que tem casos que são delicados, demandam tempo, bastante ajustes e atenção técnica para que a gente consiga chegar com efetividade no problema, tá? Então aqui a gente está na busca de peça genuína para conseguir seguir para os próximos testes. Quando a gente fala do motor que usa o turbo compressor, um fator mínimo pode afetar totalmente a eficiência do carro, tá? Mas para começar aqui tudo a gente precisa desse sensor. Então vamos em busca desse sensor genuíno, original Bosch, para a gente poder trabalhar, tá? Mas é isso aí, carrinho bem legal, bem interessante, muito confortável, gostoso de andar. É um projetinho bem legal, só que se torna um pouquinho delicado em relação à peça. Galera, Alfa Romeo, ainda estamos no aguardo de peça, tá? O cliente optou por buscar as peças por conta própria e é para estar chegando ao longo dessa semana, tá? Todas as peças de suspensão já estão conosco, tá? As peças de suspensão nós adquirimos, então já está aqui com a gente só está esperando chegar caixa de direção e bomba de direção para a gente fazer o serviço de uma vez só, né? Porque são peças do mesmo local, então a gente vai trabalhar de uma vez só. Fox, que a gente fez a retífica de motor, já está pronto, funcionando, tá? Fizemos a parte de cima do motor, o carro já está em pleno funcionamento, já está em pleno funcionamento, tá? Zerou totalmente a fumaça, o motor ficou mais forte, melhor de andar, e olha só como é engraçado, né? A gente fez somente a parte de cima do carro, que não deveria envolver o sistema de injeção. Só que como esse carro já passou um tempo parado, acaba a bateria, liga, desliga, né? Troca de velas, porque estava carbonizando muitas velas, a injeção desse carro deu uma desorganizada. Então, no que a gente montou ele não queria funcionar muito bem na partida e não queria parar em lenta, tá? Fizemos a montagem, tivemos que fazer a reaprendizagem da TBI, do corpo de TBI do carro, via scanner, resolvemos o problema de lenta e o problema de partida, tá? De resto, carro 100% funcional, tá? Foi feito tudo que era necessário. Agora é um carro que vai ter aí toda a qualidade para estar rodando por mais um bom longo tempo. Lembrando que era tudo standard nesse carro, tudo original. Primeira vez que foi aberto. É um carro com baixa km também, né? Um carro com 153 mil km. E agora a gente só está aguardando o cliente vir retirar. E outro detalhe, esse carro vai passar por um processo de venda aqui na Sigma, tá? Esse carro vai estar disponível para venda. Agora que terminamos a parte mecânica, nós vamos iniciar o processo de preparação para a venda desse veículo. Vai passar por um processo completo de estética, lavação de motor, detalhamento, vai ser pintado uma peça. Esse jogo de calotas aqui vai vir um jogo de calotas nova na cor prata, né? Esse para-choque vai ser pintado. O carro vai ficar 100% preparado para venda e vai estar disponível aí nas próximas semanas, tá? Então quem estiver buscando um carro completo, com procedência, garantia, baixa quilometragem, você vai encontrar disponível aqui na Sigma, tá?
E é isso aí, galera. Encerramos mais um dia a dia aqui na Sigma K. Gostaria de agradecer a atenção de vocês. Comenta aí o que vocês estão gostando de ver, o que vocês querem que a gente traga mais aqui no dia a dia, dúvidas, né? O conteúdo que vocês gostam, comenta aqui embaixo que a gente vai dar uma atenção legal e trazer o conteúdo que vocês mais tiverem pedido. É isso aí e até o próximo vídeo.